empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até 20 do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 33 desta lei. Parágrafo 1º. O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos seus segurados. Parágrafo 2º. Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição. Parágrafo 3º. Para os fins desta lei, entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. Parágrafo 4º. Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços. Inciso 1. Limpeza, conservação e zeladoria. Inciso 2. Vigilância e segurança. Inciso 3. Empreitada de mão de obra. Inciso 4. Contratação de trabalho temporário na forma da Lei 6.019. Parágrafo 5. O cedente da mão de obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para cada contratante. Parágrafo 6º. Em se tratando de retenção e recolhimento realizados na forma do caput deste artigo, em nome de consórcio de que tratam os artigos 278 e 279 da Lei 6.404, aplica-se o disposto em todo este artigo, observada a participação de cada uma das empresas consorciadas, na forma do respectivo ato constitutivo. Artigo 32. A empresa é também obrigada a: inciso 1. Preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social. Inciso 2. Lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Inciso 3. Prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Inciso 4. Declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos, da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS. Inciso 6. Comunicar mensalmente aos empregados, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, os valores recolhidos sobre o total de sua remuneração ao INSS. Parágrafo 2º.
A declaração de que trata o inciso 4 do caput deste artigo constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. Parágrafo 9. A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso 4 do caput deste artigo, ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no artigo 32-A desta lei. Parágrafo 10. O descumprimento do disposto no inciso 4 do caput deste artigo impede a expedição da certidão de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. Parágrafo 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa, até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram. Artigo 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso 4 do caput do artigo 32 desta lei, no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se às seguintes multas. Inciso 1, de R$ 20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. Inciso 2, de 2% ao mês calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 1º. Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso 2 do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega, ou, no caso de não apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento. Parágrafo 2º. Observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo, as multas serão reduzidas. Inciso 1. A metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício. Inciso 2. A 75%, se houver a apresentação da declaração no prazo fixado em intimação. Parágrafo 3º. A multa mínima a ser aplicada será de, inciso 1, R$ 200, tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária. Inciso 2, R$ 500 nos demais casos. Artigo 32b. Os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações e as empresas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, cujas normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos órgãos estão definidas pela Lei 4.320 e pela Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, ficam obrigados, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda, a apresentar. Inciso 1. A contabilidade entregue ao Tribunal de Controle Externo. Inciso 2. A folha de pagamento. Parágrafo único. As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas até 30 de abril do ano seguinte ao encerramento do exercício.